Oi, pessoal, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos. Eu sou o autor do livro que dá nome a esse perfil aqui para quem está assistindo no Instagram, o Brian Deve Sofrer, e para quem está assistindo no YouTube, eu sou o apresentador desse pequeno canal chamado Apenas um Tracker. Bom, nessas lives aqui que eu tenho feito, eu sempre trago alguma coisa que aconteceu nesse dia na história de Star Trek. E hoje eu vou comentar dois eventos que aconteceram aí alguns anos atrás, no dia 25 de junho. Bom, como é que funciona? Eu trago qual é o evento e aí eu faço alguns comentários sobre os filmes, sobre os episódios que estão envolvidos neles. E também aqui nessa live eu dou algumas dicas para vocês de livros, HQs, etc. e tal, tudo envolvendo aí o universo de Jornada nas Estrelas. Para começar, eu vou falar sobre Star Trek 4. Vocês sabem, é aquele filme dirigido pelo Leonard Nimoy, o filme das baleias. Para mim, o melhor filme de Jornada nas Estrelas já feito até hoje, né? E olha que curioso, nesse dia, 25 de junho, em 1987, o filme estreava nos cinemas do Peru. Nossos hermanos aqui da América do Sul, peruanos, estavam podendo assistir Star Trek 4, Jornada nas Estrelas 4, Viaje a las Estrellas, acho que é em espanhol, é, nesse dia, né, estreava nos cinemas peruanos, né? É curioso que o filme, na verdade, ele estreou, a estreia mundial dele nos Estados Unidos foi em novembro de 86. Então, olha a diferença, né? Quase 8 meses, na verdade, né? De diferença entre a estreia, né, do filme nos Estados Unidos, nos cinemas dos Estados Unidos e nos cinemas do Peru. No Brasil, tinha estreado algumas semanas antes, no dia 7 de maio, né, de 1987, foi a estreia de Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa, nos cinemas do Brasil. É, Comentar então, né, esse filme. Para mim, por que ele é o melhor filme de Jornada nas Estrelas? Por dois motivos muito básicos, né? Porque ele mistura baleias e viagem no tempo. Então, se tu pega um filme e tu faz um filme com baleias e viagem no tempo, o filme certamente será um grande sucesso e não tem como dar errado, né? Não tem como desagradar o público, né? É um filme que foi dirigido pelo Leonard Nimoy, vulgo Spock. Foi o segundo filme, né? Segundo e dos dois filmes que ele dirigiu do universo de Star Trek. Ele dirigiu A Procura de Spock e depois, que foi o 3, né? E o filme 4, Jornada nas Estrelas, A Viagem para Casa, A Volta para Casa. Esse filme, ele é um filme que, curiosamente, é um filme sem a Enterprise, né? A Enterprise vai aparecer somente no final, né? E já a Enterprise NCC 1701A. Então vejam como é interessante, né? Ele é tido aí nas listas, né, de Star Trek, de melhores filmes de Jornada nas Estrelas, sempre, né? Tá sempre encabeçando as listas de melhores filmes, né? E realmente, na minha lista, ele é o melhor, né? Eu fiz uma lista aqui no canal, para quem está vendo no Instagram, no YouTube, é, quando eu faço uma lista de todos os filmes de Star Trek, do que eu acho pior até o melhor, né? Dos 13 filmes que já foram feitos. E na cabeça da lista tá justamente Star Trek 4, porque eu acho ele um filme extremamente divertido. Ele é um filme que funciona por dinâmicas de duplas, né? Assim como Star Trek Sem Fronteiras depois vai recuperar, né? Eles são divididos em equipes, né? Então isso funciona de uma maneira assim muito legal, dividir, né, tarefas da tripulação principal, o que eu achei assim uma grande sacada, né? O filme ficou mais dinâmico e mais divertido ao mesmo tempo, né? Por a gente ver as facetas da tripulação trabalhando, né? Cada um sendo uma peça ali para resolver o problema que é resgatar as baleias, né, as duas baleias, e levá-las para o futuro, né, para que a sonda que estava destruindo a Terra pudesse obter a resposta, né, das baleias e salvar a galáxia mais uma vez, né, tripulação de Kirk e Companhia Limitada. Então, nesse dia, esse filme estava estreando no Peru, está assinalado aqui. Em 2015, e eu já falei também agora há pouco, em 2015 era o primeiro dia de filmagem de Star Trek Beyond, Star Trek Sem Fronteiras, né, como foi lançado no Brasil.
E é curioso porque eu já falei que o 4 é o meu filme favorito, né? E o Star Trek Beyond é o meu terceiro filme favorito. Tá no meu top 3. O meu filme favorito é o 4, o segundo filme favorito é o 5 e o terceiro filme favorito é o terceiro filme da Kelvin Timeline Star Trek Sem Fronteiras. Então eu acho, gente, assim, ó, que hoje é um dia muito importante porque marca 6 anos, né, 2015, 6 anos de que as filmagens de Star Trek Beyond começaram, né? E para mim ele é o melhor filme da Kelvin Timeline, sem sombra de dúvida. Também muito por conta desse roteiro que é dinâmico, que é de colocar eles em duplas, né, para agir. Então é o Kirk e o Chekhov, é o Spock e o McCoy, e aí também traz um aprofundamento incrível, né, dessa amizade muito estranha que os dois têm, que é uma amizade assim que eles, na verdade, eles se pegam o tempo todo, né? E, e aí é muito legal naquele momento que o Spock está morrendo, ele fala algumas palavras ali, né, sobre a relação dele com o McCoy. E esse filme, ele é incrível porque eu vejo assim, ó, eu vejo que o elenco de, de Star Trek, da Kelvin Timeline é um elenco maravilhoso. Eles realmente encarnaram muito bem os personagens, né? Eu acho que todos eles, sem exceção, ficaram muito bem como os personagens da série clássica. E e eu vejo também como é que funciona, né, na minha visão. O Chris Pine, o Zachary Quinto e o Cal Urban, eles interpretam, não, eles não imitam, né? Eles estão interpretando William Shatner, Leonard Nimoy e DeForest Kelley interpretando os seus personagens, né? Então é um grande tributo, né, que acontece nesse filme, que a gente pode ver em Star Trek Sem Fronteiras. Então é por isso que é um dos meus filmes favoritos, né? Tá no terceiro lugar aí, tá no pódio, né, dos meus filmes favoritos de Star Trek de Jornada nas Estrelas. Então, nesse dia, exatamente 6 anos atrás, iniciavam as filmagens de Star Trek Sem Fronteiras, que aparentemente foi aí o último filme, né, da Kelvin Timeline, né? Há rumores, né, já há informações até de certa forma bem concretas, dando conta de que em 2023, acredito eu, se eu não estiver enganado, teremos um filme. Valeu, Mr. Spike. Teremos um novo filme de Star Trek. Ainda não existe nada a respeito, né? Nada do que vai se tratar, com quais personagens serão, em qual universo vai se passar, será na Kelvin Timeline ou na linha de tempo, né, regular, normal. Eu acho que seria, se vai ser o filme aquele do qual que tu viu várias vezes no cinema, o Sem Fronteiras. É, eu sonhava com o filme do Tarantino que foi anunciado, né? Porque o Tarantino é um tracker especialmente fã da série clássica, né? Ele, inclusive, em Kill Bill, ele usa como epígrafe, né? A vingança é um prato que se come frio. Velho provérbio Klingon, ele coloca como epígrafe em Kill Bill. Então seria muito interessante ver o estilo do Tarantino. Vocês conseguem imaginar o que poderia sair um filme de Star Trek sendo dirigido pelo Tarantino? Eu acho que seria, no mínimo, interessante, né? Seria, assim, algo completamente revolucionário, né, e para surpreender. É claro que a choradeira, né, e a gritaria desses fãs que odeiam qualquer tipo de novidade em Star Trek seria ensurdecedora, né? Mas eu fico feliz, quanto mais eles choram e quanto mais eles reclamam, mais feliz eu fico, né? Então eu acho que até é muito por conta disso que eu gostaria de ver um filme do Quentin Tarantino no universo de Star Trek. Imagina como seria, né? Seria fantástico. Bom, então não se sabe nada ainda sobre esse filme, na real, né? Já foi anunciado aí que vai ter essa produção, mas não há nenhuma informação no momento sobre as suas características, né? Então eu já falei sobre a estreia de Star Trek 4 no Peru em 1987, já falei sobre Star Trek Beyond, que teve as suas filmagens iniciadas na data de hoje, em 2015, e
Agora eu vou falar sobre o terceiro evento, né, que temos na data de hoje. Em 25 de junho de 1995, portanto há 26 anos, exatamente 26 anos hoje, estreava o episódio O Adversário. Ele é o 26º episódio da terceira temporada de Star Trek Deep Space Nine. E esse episódio ele é muito especial por dois motivos principais, né? O primeiro deles é que ele mostra o momento que o Capitão Sisko, comandante Sisko, é promovido a capitão. Então há uma cerimônia dentro da Deep Space Nine. É o próprio Jake Sisko que coloca a nova insígnia nele, né? Então é muito bonito. Ele ainda não está com a cabeça raspada, mas já está com aquele aspecto mais badass, né, do Cavanhaque, que é o sonho do Avery Brooks desde o início, né, da série. Ele queria usar o seu visual habitual, né, que é o cavanhaque e a cabeça raspada, e eles não permitiram, né, coisas do Rick Berman, porque seria um negro assustador, né, e ele já estava vindo daquela questão do Hawk, né, que ele usava esse visual. Então tem um componente aí de racismo, né, que ao não permitirem ele usar o visual que ele queria, mas finalmente a partir da terceira temporada, da quarta temporada, né, final da terceira, quarta temporada, ele começa a usar o cavanhaque e na quarta temporada a cabeça raspada, né? O que é aí realmente é o Capitão Sisko, né, que a gente conhece, é esse aqui, ó. E ele está exatamente assim no final da terceira temporada de Star Trek Deep Space Nine, que é esse episódio, O Adversário. E eu estava dizendo, por que esse episódio é incrível? Primeiro, pela promoção do Capitão Sisko. E segundo, ele é o episódio que vai terminar com um cliffhanger muito interessante, que é dizer o seguinte: os changelings, né, os metamorfos, eles estão por todos os lugares. Não existe mais segurança dentro da Federação. Qualquer pessoa pode ser um metamorfo. Então, imagine o nível de estresse, o nível de tensão que a série passa a ter nesse momento, quando se sabe que os changelings estão em qualquer lugar, né? Esse episódio ele é muito legal. Eu gosto muito desse episódio. Por quê? Porque ele, além desses dois grandes motivos, né, que eu falei, ele também, ele também é um episódio que tem uma história muito interessante, né? Ele é escrito, se não me engano, pelo Ira Steven Behr e pelo Robert Hewitt Wolfe, né? E ele é um episódio inteligentíssimo, né? Ele é um episódio que passa todo dentro da Defiant, praticamente, né? Só o começo que é na estação. E ele é um episódio de caçada humana, na verdade uma caçada a um metamorfo. E ele é um episódio de suspense, porque aquilo que eu estava falando antes, né? Qualquer um, a partir de agora, pode ser um metamorfo, né? E isso começa a acontecer dentro da Defiant. Qual é a história, né, desse episódio? No momento ali da comemoração, da cerimônia do Sisko, que ele se torna capitão, vem um embaixador e esse embaixador chega com uma informação para ele, com uma missão. Ele diz o seguinte: ó, vai ter spoilers a partir daqui, tá, gente? Então, só avisando, mas também uma série que foi ao ar há 26 anos, o episódio que foi ao ar há 26 anos, spoiler é complicado. Bom, esse embaixador diz para o Cisco o seguinte: na fronteira, nós ficamos sabendo que os Tzenkete, é difícil de falar, né? Tzenkete, eles sofreram um golpe de Estado e, a partir de agora, nós precisamos monitorar a fronteira, porque nós temos colônias muito próximas à fronteira deles e nós não sabemos qual é esse governo, esse novo governo, né? Se vai oferecer algum risco para a gente. Então temos que marcar posição, né, com a Defiant, com aquela pequena nave, né, que é corajosa. Mandam a Defiant para lá. Vai o Cisco, a Kira, o Odo, o Chief O'Brien, o Julian, Dax, vai todo mundo, né? E mais o Michael Eddington, né? E o embaixador. E aí no meio da história há uma sabotagem, né? A nave é sabotada,
se alguém toma o controle dela, né? É quase como se ela fosse sequestrada, mas com a tripulação dentro. Eu acho isso muito inteligente por parte do roteiro, muito bem sacado, né? E aí a nave, eles perdem o controle da nave, os seus torpedos são armados, os seus phasers são armados e ela vai diretamente para o espaço dos Tzanket, né? Então, entrando no espaço deles e com as armas, né, prontas, certamente vai haver um ataque e vai se deflagrar uma guerra, né, Federação Tzanket. E é muito interessante que o Sisko faz uma menção nesse episódio de que já houve outras guerras Federação Tzanket, né? É uma raça que nunca aparece nenhum membro dela na tela, né? Mas ela é mencionada nesse episódio e vejam como isso dá pano para manga e se poderia desenvolver mais, né? Porque a Federação já teve guerras, mais de uma guerra, né? Então, mais de uma guerra com os Tzanket, né? E aí a Defiant está indo, né, loucamente para o espaço deles e eles começam a correr para tentar reverter a sabotagem. Eles não conseguem porque tem campos de força protegendo o mecanismo que está controlando a Defiant, né? E aí, como é que é? Beta e não encaminhar, não entendi. E aí a Defiant ela tá indo, né? E eles estão correndo contra o tempo e ao mesmo tempo eles descobrem que tem um changeling dentro da nave, que era nada mais nada menos do que o embaixador. O embaixador foi sequestrado ou foi morto e esse changeling tomou o lugar dele e sabotou a nave e tomou o controle da nave. Para quê? Para provocar uma guerra entre os Tzanket e a Federação, né? Para enfraquecer a Federação perante, né, o Dominion e para que o Dominion possa, né, avançar e realmente sobrepujar a Federação. Então vejam só como esse roteiro é bem interessante. E aí, o que acontece, né? Eles têm que começar a fazer testes, né? Porque se tu retira o sangue de um changeling, o sangue ele deixa de ser sangue e automaticamente se torna, né, uma massa gelatinosa, que é o estado natural deles. Então eles começam a fazer esses testes, né? E aí descobrem que o changeling ele tomou o lugar do Bashir e também estava na forma do embaixador, né? E aí depois tem um momento muito tenso em que um boliano frente a Kira, ele acha que a Kira é uma changeling e a Kira acha que ele pode ser uma changeling e o Sisko fica apontando phasers para os dois, né? É um momento extremamente tenso, né? E na verdade nenhum deles era o metamorfo, né? Mas daí no final tem uma cena que envolve dois Odos, né? Aí fica aquela cena que parece o Star Trek 6, né? Quando lá em Hurapente tá os dois Kirks, né? E aí tem que adivinhar qual é o certo. E aí nessa cena tem os dois Odos, né? Tentando ali evitar que o Chief O'Brien consiga retomar o controle da nave, né? E aí no momento final o Odo acaba, né, matando o seu companheiro de espécie, né, o outro Changeling, pela primeira vez na história de milhares e milhares de anos do Dominion, né, dos fundadores, um deles fez mal para o outro, né, que isso era quase uma regra assim que não poderia ser violada e o Odo acaba cometendo, né, mas para salvar a Defiant. E tem ainda um outro momento sensacional nesse episódio, que é o seguinte: o Sisko, na iminência da nave entrar no espaço de Zenket e deflagrar a guerra, e para evitar que essa guerra seja deflagrada, né, ele liga o sistema de autodestruição da Defiant, né, contra assim, com uma Kira bastante contrariada, né, mas ela acaba, como segundo oficial, acaba também dando autorização e entra uma contagem de 10 minutos, né, para que a Defiant seja destruída. E na primeira missão do Sisko como capitão, o cara chega ao ponto de ter que iniciar a contagem de autodestruição da Defiant, né? Fortes emoções nesse episódio. É um dos melhores da temporada e ele deixa um cliffhanger, né, incrível, porque no momento em que o Changeling malvado morre, ele cochicha algo no ouvido do Odo. E aí o Odo depois revela o que era, que era justamente o que eu estava falando no começo. Nós estamos por todos os lugares, nós estamos espalhados dentro da Federação e vocês
não vão conseguir nos vencer. E aí, quarta temporada explora isso, né, de uma maneira muito interessante. Pessoal, para fechar então, quero lembrar que o meu livro é esse aqui, Star Trek, esse é o Brian Deve Sofrer, esse aqui é o Star Trek Utopia e Crítica Social, e quero dar uma dica para vocês também, que é o seguinte: entrem, quem gosta de HQs de Star Trek, né? Eu gosto muito. Na Amazon, essa aqui, ó, Too Long a Sacrifice, em inglês, tá apenas R$ 50 com frete grátis para quem tiver o Prime. Eu acho que vale muito a pena. Eu comprei já faz algum tempo essa aqui, acabei pagando mais. Hoje eu olhei o preço e fiquei, putz, que droga. Mas é uma história incrível, é uma história no ar, é uma história de investigação que tem como centro o Odo. Acontecem alguns assassinatos dentro da Deep Space Nine e o Odo tem que agir como o bom detetive que ele é, então e com a ajuda de um detetive betazoide, que é uma coisa insólita, né? Então eu acho assim, ó, é uma grande pedida, entrem lá que está apenas R$ 50. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar sobre os Tzenkit, né? Foi curiosamente hoje é o aniversário desse episódio em que eles são mencionados e eu comecei a ler ontem um livro The Missing, um pocket books, né, da Pocket Books, né, de Star Trek, que se passa na Deep Space Nine. Mas é curioso que a história é a seguinte, é assim, tem a Capitã Rolaren e ela tá com ela é a capitã da Deep Space Nine, a oficial médica, chefe da estação é a doutora Beverly Crusher, e elas estão esperando a chegada da doutora Pulaski, e também o Odo chega na estação e ele quer ajudar um amigo dele, cardassiano, que tem o seu filho sequestrado, ainda do tempo da guerra, né, como prisioneiro de guerra, pelos Romulanos. A história se passa 10 anos depois do fim da Guerra Dominion, e aí é interessante isso, né? Rolarem como capitã, doutora Beverly Crusher e doutora Pulaski. Doutora Pulaski, ela está numa nave científica civil, né, que se chama a Tini Donald, que é em homenagem a uma física, né, que é viva ainda, né, uma grande física da atualidade. E essa nave, ela tem assim, o livro começa, né, eu li o primeiro capítulo só até agora. A ideia é a seguinte: nós passamos por períodos terríveis de guerra, né? A Guerra Dominion, né? Morreram milhões e milhões de pessoas, e agora nós estamos retomando aquilo ao qual a Federação tem a sua vocação, né? Que é a exploração do espaço desconhecido, novas vidas, novas civilizações, etc. e tal. Então a nave científica tem esse propósito, né? Visitar o espaço não mapeado da Federação e obter conhecimento, né? E também tem uma grande variedade de espécies, né, servindo a bordo dessa nave civil. Tem cientistas romulanos, inclusive, tem cardassianos, né? Então, pessoas que eram inimigas, né, estavam de lados opostos há muito pouco tempo atrás, 10 anos atrás, agora estão convivendo em nome da ciência, e a ciência é tão importante nos dias de hoje, nesse momento que a gente vive de, de negacionismo da ciência, né? Então eu acho que é muito importante também a gente celebrar a ciência, como está sendo feito nessa história que eu estou lendo, né? A nave é uma nave científica, que ela não é uma nave bélica, ela é uma nave civil, e ela ao mesmo tempo é uma nave que celebra a diversidade. Tem pessoas de todas as espécies lá dentro, inclusive a primeira Tzemkit, né, a servir numa nave da Federação, a estar numa nave da Federação. Né? A nave não é da Frota Estelar, é uma nave da Federação, né? Situa-se dentro da Federação. Então, valeu, coletivo, grande Jorginho, Patrícia e todo mundo. Então, tem uma Tzemkit servindo nessa nave, uma cientista, isso ainda vai ser desenvolvido ao longo do livro, mas já é debatido ali, né, inicialmente, como é importante ter a presença dessa pessoa, né, que teve a autorização do seu próprio governo e a autorização da federação para estar dentro ali da nave, né? E aí, lembrando, né, o Cisco menciona que existiram guerras, né, com os Tzemkit. Então, tem também esse caráter, né, de, poxa, era um povo inimigo, né, agora ele está
estamos, né, trabalhando juntos aí pelo progresso do conhecimento, não só de uma espécie ou de outra, mas de todas essas que estão a bordo dessa nave. É um livro espetacular. Além de ter esse caráter, né, de celebração da ciência, da diversidade, as personagens são todas femininas, né? Só o Odo, por enquanto, que não é um personagem feminino. Rolaren, Doutora Pulaski, essa Tzenket, Doutora Crusher e também a amiga do Odo. Na verdade, é uma amiga, né? Eu falei amigo, é uma amiga do Odo que tem o filho sequestrado aí pelos Romulanos. Muito bem, pessoal, esses foram os tópicos da live de hoje. Aguardo vocês aí no canal, interagindo, né? E também no Instagram, comentando as fotos, compartilhando. Beleza? Lembrando, o Brian Deve Sofrer está vendo aí nos links na descrição. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!